Homenagem ao Michel Temer e ao João Belutti, Rodolfo Maris, adotar-se-ão as câmeras corporais como regra nas polícias? Você falou no começo que talvez seria um contraponto aqui. Eu tenho que respeitar a doutora Raquel Galinatti, que é uma delegada, mas eu vou muito contra aquilo que ela está falando aqui. O que você está indo contra, Rodolfo? Porque assim, as câmeras que são acopladas... Espera hoje... só um pouquinho. Na 1 aqui é o G que está aí, G. Você consegue colocar o Rodolfo e a Raquel na tela? Vamos lá. O Rodolfo, que está à minha esquerda, disse que está indo contra a Raquel, que está à minha direita. Não é bem assim. Veja só a minha situação. Veja só a minha situação aqui. Do lado de uma delegada armada. Outro dia ela estava com um pingente de 38. E do outro lado, o Rodolfo Maris, que tem aqui só o fisiculturista da mesa. Eles estão contra um outro, eu estou no meio, Rodolfo. Olha só, já fiquei com receio, doutora, por favor, eu fiquei com receio aqui. Mas nós devemos pensar, a gente tem que pensar de uma outra forma também, tá? A doutora Raquel Galinatti defendeu aqui a autonomia dos policiais e falando que tem uns bandidos infiltrados com distintivos. Isso é verdade. Mas numa sociedade, em pleno 2024, parafraseando Toguro aqui, em pleno 2024, onde não existe, na verdade, um respeito pelos policiais que, ora, estão patrulhando por aí, essas câmeras que estão ali na farda dos policiais acabam servindo de respaldo jurídico para eles, como uma segurança. Nós vimos outro dia aqui uma pessoa atacando uma viatura, atacando pedra numa viatura, xingando um policial. Outro dia também em Osasco, aqui na Grande São Paulo, dois policiais patrulhando foram ali abordar um menino onde estava com uma moto sem placa. E aí, se não tivesse aquelas câmeras na farda, os policiais estariam sendo taxados agora como truculentos e violentos. Aquela câmera provou que o pai daquele menino ficou extremamente alterado, pegou a moto que estava sendo motivo de averiguação, sabe, de acompanhamento e tentou guardar na garagem. Aquilo salvou os policiais. Essas câmeras têm um benefício a favor da polícia. Agora, se existe um policial corrupto, um policial violento, truculento, que não está com a câmera, olha, ele tem que pedir baixa da polícia e sair, porque a polícia está aqui para servir a sociedade. Não o contrário. Esse é o meu ponto de debate aqui na mesa. Eu não vou discordar de você, né, Rodolfo? Nem de você, Raquel. Muito pelo contrário. Rodolfo, você não discordou de mim. Simplesmente você não entendeu o que eu falei. Eu vou repetir. O que eu disse é que se estivéssemos na Finlândia, na Suécia, e tivéssemos o aparato completo, dada a estrutura para o policial combater o crime, supérfluos e acessórios poderiam ser colocados. Na minha opinião, para concluir, se tivéssemos viaturas equipadas, armamentos com munições na sua totalidade, coletes balísticos dentro do prazo de validade, policiais que não tivessem que trocar pneus com dinheiro do próprio bolso, se tivéssemos água nas delegacias, papel higiênico no banheiro das delegacias, a gente pensa em outras situações. Para mim, se tivéssemos esse cenário, coloca a câmera na nuca, na orelha, na testa, no cotovelo, onde você quiser. Agora, a partir do momento em que nós não temos uma estrutura adequada para combater o crime, nós estamos colocando em risco os nossos policiais. Mas nós não estamos na Finlândia, nós não estamos num país de primeiro mundo. Isso que a senhora está narrando aqui acontece há séculos e talvez não seja uma prioridade do governo. O governo coloca câmera nos policiais dando uma resposta para o Estado. Porque a polícia ficou violenta, então vamos colocar uma câmera. Eu também não concordo com isso que está acontecendo. Eu acho que as delegacias que, ora, são sucateadas, deveriam ser prioridade de um Estado, não as câmeras. Mas uma vez que a sociedade está revoltada contra a polícia, a senhora sabe muito bem disso, que a senhora é delegada, nós sabemos que o policial ele é hostilizado hoje dentro de uma comunidade, sabe, uma comunidade que está ali passando pano para traficantes, sabe, onde os populares ali não podem falar nada. Quando a polícia chega nesse local, a polícia é hostilizada e a câmera de segurança serve simplesmente pelo resguardo. Sim, delegacias sem internet, sim, equipamentos onde os policiais precisam comprar, sim, um abandono. Deixa eu só concluir.
concluir, doutora, por favor. Assim, você está repetindo. Você está falando do vizinho. Tudo bem, mas eu estou no lugar de fala. Não, eu preciso concluir meu raciocínio. Eu estou terminando meu raciocínio. Eu quero terminar meu raciocínio. Você está falando chovendo no molhado, chovendo no molhado. Mas a palavra é minha, eu estou falando. Então deixa eu concluir. Você vai falar à vontade. Mas eu falei, olha lá, quem está na rádio não entende nada. Não, é que você está falando a senhora falou. Volta comigo aqui. Vamos lá. Vamos lá. Cadê? Ninguém vai falar. Eu que vou falar agora. Corta o microfone dos dois aqui. Olha que autoridade. Bota nós três na tela. Não. Tá comigo. Corta o microfone. Quem tá no áudio, corta o microfone dos dois. Ninguém tá ouvindo. Os dois não estão no ar. Os dois não estão no ar. Eu tenho essa autoridade. Uma delegada, tirei a palavra dela. O Rodolfo aí, ó, meio quilo de músculo em cada braço. Tirei a palavra também. Olha aqui, pessoa aqui no meio dos dois, hein, Priscila Silveira? Resolvi, hein? Uma delegada e um musculoso, um monstrão aqui. Corajoso. Resolvi. A palavra agora tá comigo. Eu tô com a palavra, João Belucci. Eu acho que eu vou te conceder. Sim. Vamos lá. Qual que é a questão? Rodolfo trouxe um ponto interessante. A câmera ajuda o policial. É prova de defesa. Salvou um policial de uma condenação. Mas, João Belucci, o cara não tem que provar a inocência. É o Estado que tem que provar a culpa, meu amigo. Neste caso, nós teríamos um policial sendo condenado equivocadamente, ilegalmente. E aí, como é que fica? Será que a gente tem que começar a andar com câmera para comprovar nossa inocência em todo lugar agora? João Belucci. Perfeito, Kobayashi. Como foi colocado, a polícia aparenta tem um grande sucateamento. Veja a questão dos homicídios, mais de 90% dos homicídios no Brasil sequer são resolvidos. A gente tem uma notícia recente dessa semana que o PCC, por exemplo, está em mais estados no Brasil do que o McDonald's. Então, assim, o crime organizado, ele já adentrou as polícias, adentrou todo o Estado. Acho que a questão das câmeras não seria prioritária. Há essa questão da normalização do Supremo decidindo política pública dos estados. A Defensoria, até onde consta, a Defensoria Pública e o MP ou os órgãos de proteção dos direitos humanos, como se chama, o que consta, não protocolaram ações para que se use câmeras em outras polícias militares muito mais violentas que a de São Paulo, que faz um excelente trabalho. Se você fizer uma estatística, o número de abordagens que a polícia faz por dia, e são raríssimos os casos em que há algum excesso, e quando há esse excesso, a mídia já trata de condená-lo imediatamente, o policial responde, o policial tem que prestar contas de cada bala que ele dispara, então assim, ele já tem uma grande fiscalização em cima dele, enquanto o crime organizado toma conta de tudo. E é mais um ponto, na minha visão, Kobayashi, para tornar a carreira policial desinteressante para quem quer ingressar na carreira. É mais um ponto, está 100% vigiado o tempo inteiro, o que não acontece em nenhuma outra profissão que lida com o público. E estranhamente, como você colocou no início do tema, justamente no estado menos violento do Brasil, que proporcionalmente é o menos violento, o mais seguro, o mais rico e que, de alguma forma, há um adversário político do governo atual, Kobayashi. Fala, Priscila Silveira. Koba, eu vou falar aqui uma coisa, fazendo uma referência ao que você disse. Então o Estado tem que como que foi a palavra que você usou? É que é o Estado que tem que provar a culpa. Sim, mas a gente precisa lembrar... A presunção de inocência. Sim, mas a gente tem que lembrar que o Estado já detém a força. E a polícia... E veja aqui, eu tenho inúmeros alunos policiais, tá? A gente precisa da polícia. Só para fazer aqui um contraponto e concordar de alguma maneira com o Rodolfo, porque eu já até tinha falado isso. Quando a gente fala que as câmeras são importantes, a gente não está falando que o policial bom ou ruim, a gente não está falando do PCC, a gente não está falando de ter inocência. Eu acho que tem outras garantias que são de igual forma relevantes, que é a própria população, de alguma maneira. A gente tem visto, eu não estou falando que é uma questão que se tem 100%, a gente tem visto, hoje em dia, eu não sei se vocês viram uma pesquisa falando, você tem mais medo da polícia ou você tem mais medo do bandido? E algumas pessoas disseram ter, pasmem, mais medo da polícia. Claro que aqui a gente tem a doutora Raquel, que é uma excelente delegada, e eu não falo isso porque ela está aqui, ela sabe. Eu estou dizendo que a gente tem excelentes policiais, mas em contrapartida a gente também tem policiais ruins. E, em razão disso, o Estado tem a força. Então, quem tem mais força? Eu não estou falando do bandido, porque o bandido, para mim, eu digo assim, ele não entra na pauta. A segurança pública diz daquele cidadão que está andando na rua. Então, eu acho que, nesse ponto, Koba, a câmera, ela é não só favorável aos bons policiais, tá? E, claro, que aqui eu também tenho que concordar com o Belucci, em que sentido? Acaba pegando a intimidade, a particularidade. Então, nós vamos ter problema, se a câmera for possível
se ela for ser gravada a todo tempo, nós vamos ter problema de garantias que devem ser resolvidas. Por quê? Porque o policial tem a sua intimidade. Então, se ela fica de forma ininterrupta gravada, vai pegar essa intimidade dele, que também viola a Constituição. Então, para poder acalmar os ânimos, eu digo para a nossa audiência, não vai dar certo em nenhum cenário. Se não colocar a câmera, não vai dar certo. Se colocar a câmera, não vai dar certo. Agora, nesse ponto, concordo com o Rodolfo. Por quê? Porque favorece os bons policiais. E quem não deve, o Estado não pode ter a força ou arrepio. A segurança pública não pode ser equiparada, por exemplo, ao criminoso. Então, nesse ponto, eu concordo com o Rodolfo. Em que sentido? Já lembrando que qualquer ponto aqui vai estar criticado. Se coloca a câmera ou não, e não ouviu o policial, enfim. No ponto específico de poder proteger aquele bom profissional, que é o bom policial, eu acho que não tem discussão e vai ser bom para ele. Porque se ele está fazendo dentro dos ditames legais, qual seria o empecilho, a não ser as garantias constitucionais que o Bellucci colocou aqui, dele usar essa câmera? Que foi o que eu acho que o Rodolfo quis dizer. Embora ambos estejam, né, em conjunto, eles pensaram só na forma de colocar diferente aqui. Então, a Raquel disse sobre as problemáticas colocadas nas câmeras e o Rodolfo disse que concorda porque favorece. Olha que conciliadora, Priscila. Você viu? É uma fofura. Essa fica atrás da porta. Uma fofa. Mas, vamos voltar aqui com o Rodolfo e com a Raquel, comportadinhos, sem um falar em cima do outro. Vai lá um tweet com o Rodolfo, depois outro com a Raquel. A senhora quer falar, doutora? Se você é cavalheiro, eu prefiro. Por favor, claro. Com certeza. O que acontece? A gente está falando em problemáticas completamente diversas. Os policiais que integram a segurança pública, eles integram para justamente colocar a própria vida, se for preciso, para proteger a população e a sociedade. Então, a gente faz uma generalização total, partindo do pressuposto que o policial, ele precisa provar ser honesto, que o policial precisa provar que tem a legitimidade na sua ação, em decorrência àqueles que atuam de forma errada ou em decorrência a narrativas colocadas por alguma parte ideológica do inconsciente coletivo que já suspeita da atuação policial como já errada e ilegal. Então, quando a gente fala que é necessário um respaldo para o policial, o primeiro respaldo que é necessário é o respaldo a que o policial tenha o direito à vida. A vida do policial importa. Uma câmera no peito daquele policial não vai salvá-lo. A gente viu diversos exemplos que policiais estavam com câmeras acopladas na sua indumentária e morreram. Foram executados por marginais. Mas provamos que se o policial tivesse reagido, ele estaria correto. Gente, a gente está falando na vida prática, no combate ao crime na vida prática. Se eu estivesse no chão de fábrica, combatendo o crime, colocando 24 horas da minha vida ali como escudo entre o crime e a sociedade, e eu tivesse que optar, porque no Brasil a gente tem que falar a realidade, deve-se optar, o Brasil não está, nenhum estado da federação, proporcionando estrutura para que o policial combata o crime. Então, se tem um orçamento público, o dinheiro público designado e é limitado, o orçamento público para a segurança pública é um orçamento limitado. Qual a razão de optar, escolher, fiscalizar o policial ou aqueles que inventam mentiras contra o policial e que a vida dele que se importe? Não era melhor colocarmos colete balístico dentro do prazo de validade, viaturas blindadas, não só na casca, mas na totalidade, darmos estrutura de treinamento para esse policial, de adequação, né? efetivo, ou seja, nós temos uma série de problemas prioritários a serem solucionados e ali, quando solucionado, coloque câmera. Na testa, na nuca, na orelha. Quer dizer, Rodolfo, a questão da Raquel aí é a prioridade. Por que é tão prioritário câmera se está faltando tantas outras coisas? E aí, Rodolfo Marisa agora? Eu concordo com a doutora Raquel Galinatti, até o ponto onde a gente diverge aqui da questão das câmeras. Eu ainda continuo achando que nós não vivemos na década de 90, na década de 80, no começo do ano 2000. Há sim, um motivo para dar uma resposta para a sociedade, tanto é que São Paulo é a vitrine de tudo, né? São Paulo nem é a capital mais violenta. Nós temos, por exemplo, Salvador, Macapá, Manaus, Porto Velho, Fortaleza, Recife. Bahia é o primeiro. E Bahia, se você pegar 5 cidades mais violentas, Bahia tem 4. Jequié, Santo Antônio, Simões da Bahia, Camaçari. Olha só, São Paulo nem é a cidade mais violenta, nem a capital mais violenta. Mas por que colocar câmeras acopladas nas falhas dos policiais em São Paulo? Será que é porque nós temos aqui
um governador que é de um partido diferente? Será que é uma questão política tudo isso? Mas uma vez que você tem um limão, você precisa fazer uma limonada. Eu sou um rapaz, doutora Galinatti, que mora na periferia de São Paulo. Eu vejo, e quando eu vejo isso, me dá vontade de vomitar, quando eu vejo os policiais sendo hostilizados dentro de uma comunidade. E se eles não têm aquela câmera ali para protegê-los de uma ameaça, eles já são crucificados. Por mais que a inocência tem que ser presumida, mas um policial, quando é atacado pela sociedade, basicamente, teoricamente, ele já é culpado, ele é retirado das ruas, ele recebe processo administrativo, ele fica sob investigação, e se você não tem aquela câmera ali acoplada a favor do bom policial, ele acaba sendo punido de uma forma totalmente errada. Então, já que nós temos todas essas nuances de falta de equipamento, a Polícia Civil sucateada, porque nós estamos falando da Polícia Militar. A Polícia Civil não usa câmeras. Tampouco tem as viaturas que a Polícia Militar tem hoje. A Polícia Militar está andando hoje de viaturas de última geração. Vai na periferia e vai ver a delegacia, como é que você vai ver o Fiat Uno, o Fiat Palio de um policial civil lá. A Polícia Civil está sendo sucateada. Isso também não é colocado em pauta. E o meu coração também fica rachado com isso. Porque eu sei que policiais bons precisam de equipamentos, precisa ter ali um suporte do Estado que não está tendo. Mas uma vez que você tem esse limão, tem que fazer uma limonada. Os bons policiais necessitam dessas câmeras, mas os maus policiais acabam pagando. Essa é a grande questão. Meus amigos, já que vocês colocaram esses temas, então, com os dois ainda eu quero continuar. Já que é um direito do policial, não tem que ser disponível? Ele não tem que ter alternativa, então, de vou exercer o meu direito, vou acionar a câmera? E aí, por que tem que ser imposto que fique 24 horas filmando ali ininterruptamente durante toda a ocorrência? E aí? Excelente questão. O que ocorre? A gente parte do pressuposto que o policial, ele pode estar praticando um crime e que a sociedade pode estar armando para esse policial, então é necessário o policial desprotegido, também com prerrogativas enfraquecidas, com a legislação frouxa que dá um excesso de direitos para a bandidagem, uma ausência de direitos para aqueles que combatem o crime. Claro, estamos falando numa situação em que o policial, ele deve ter um aparato de proteção. Mas, Rodolfo, eu gostei dessa última sua fala, porém, eu falo que assim como pessoas que pensam como você, tem pessoas com coragem que vão se insurgir contra fake news colocada a policiais. Não é raro vídeos desqualificando mentiras forjadas para tentar incriminar policiais de próprios populares. O que a gente está falando aqui é o que é prioritário. Infelizmente, a gente não pode cair nessa queda de braço e aceitar que vai doer menos essa imposição política e ideológica e deixar com que a polícia continue descoberta, continue com essa falta de estrutura completa. Eu estou falando na vida do policial. Essas políticas ideológicas que impõem câmera no policial, eu posso afirmar com toda a garantia, não estão importando com a vida desse policial. Então, quando a gente fala que é necessário protegermos, darmos estrutura, aparato e aparato também legal para o policial, quando tivermos isso, vamos falar em outros assuntos, em outras esferas. Eu sou super a favor a que a gente tenha um processo rigoroso, um crivo rigoroso na fiscalização da atuação correta do policial. Claro, as câmeras auxiliariam em muito as corregedorias, mas a gente tem prioridades na segurança pública e ao meu ver, a prioridade não é ficar fiscalizando um policial por consequências e demandas político-ideológicas. E para responder então, Raquel, você é contra a gravação ininterrupta ou a favor? Eu sou a favor. A gravação... Sim, eu sou a favor. Se a gente tiver o aparato completo... Só que assim, claro, qual vai ser a gravação ininterrupta? O policial, ele vai no banheiro, vai continuar gravando, inclusive com uns barulhos que são inerentes a quem vai no banheiro. Então, é uma situação... Íntimos. É uma situação... Ele fala mal de um político, entre ali num momento de café, gravar também? Eu vou trazer para a nossa população algo que também era injusto e eu também achava completamente errado, a discriminação contra os motoboys. Havia, e até hoje tem, uma leva, uma febre de bandidos fantasiados de entregadores por aplicativo. Ora por bicicletas, ora
através de motoboys com uma caçamba e etc. Qual foi ideias brilhantes que surgiram? Vamos exigir a identificação daquele motoboy na própria placa, no seu, como se fosse no seu tamborzinho, no seu baúzinho. Olha a violação da dignidade da pessoa humana, da identidade daquele trabalhador honesto que acorda 4 horas da manhã para colocar e ajudar a economia de um país. Então, assim, a solução ela deve ser corajosa. Não devemos solucionar problemas existentes com soluções pífias e superficiais. Vai, fecha, Rodolfo Marista. Você é a favor da gravação ininterrupta? Eu sou a favor. Porque se é um direito, como é que o cara não vai ter a opção de acionar ou não acionar aquela câmera? Nelson, simples. Eu acompanho o voto da doutora aqui e gostaria já de indagá-la com uma pergunta aqui, doutora, sobre a sua vasta experiência na Polícia Civil. Tá? Tem entrevista isso aqui agora. De frente... Não, nós vamos embora, ô Priscila. Já deu dois aí, né? Sobre o dicionário, cara. Estamos sem moral nenhuma mais. Vamos embora. Vai lá, Rodolfo. Para não quebrar meu raciocínio, na sua vasta experiência como delegada, como policial civil, a senhora, com certeza, eu não posso afirmar, né? Mas assim, eu tenho 99% de certeza aqui que a senhora conheceu algum policial ou algum caso de um policial honesto que pagou por um crime que ele não cometeu. E que se em algum momento essa câmera tivesse a favor desse policial, ele teria sido absolvido, ou ele não teria sido preso, ou teria sido afastado. Então, o meu raciocínio é que, assim, faltam muitas coisas ainda para a polícia ser uma excelência, para ter um trabalho excelente. Delegacias que não têm internet, onde já se viu isso. Policiais que precisam trocar o próprio pneu ali da viatura, onde já se viu isso. Entre outras, né, barbáries que eu posso citar aqui. Mas já que nós temos as câmeras, nós temos que fazer bom uso delas. Olha, Rodolfo, muito boa a sua colocação, muito boa a sua questão. E aqui posso entrar num jargão, inclusive, eu vou ter uma fala mais policial. A gente sabe que quando a gente ingressa na polícia, todas as demandas e todas as consequências que ocorrem após a nossa posse. Quando a gente jura ser policial, a gente sabe que a gente carrega uma responsabilidade absurda. Não cabe na polícia o policial ser trouxa ou ser um ladrão, ou ser um bandido. Se o policial é trouxa e ele está envolvido com algum certo tipo de situação, ele pode até responder de forma equivocada. Mas em toda a minha carreira na polícia, eu nunca vi um policial que respondeu por algo que ele não cometeu, porque na polícia não cabe nem trouxa, nem criminoso. E se ele respondeu por algo que ele não cometeu, o erro não é dele, o erro é da justiça. Ele é trouxa, não cabe. O erro é do judiciário. Se respondeu, ele não cabe estar na polícia, é um trouxa. Pois é. Não percebeu que estavam colocando situações erradas na armadilha. Porque a nossa atuação é 24 horas estarmos atentos para buscar a verdade possível dos fatos. Para a gente participar um pouco mais do programa, Priscila, Belucci, estão aqui ainda, né? Estão com a gente, continuam no linha de frente. Sim. Olha só.